A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 22 do livro de Mateus. O amor é o cumprimento de toda a lei. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Lembrando que o Evangelho de Mateus foi escrito para demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias esperado, o Messias desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, nações, povos, línguas, tribos. Também é de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como o tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Duas coisas Mateus tem a preocupação aqui, apresentar Jesus como rei e apresentar o seu reino. Nós estamos vivendo aqui o reinado de Cristo Jesus e nosso rei é o Senhor. A ele devemos obediência e devemos nossa vida, pois ele veio para nos resgatar e em breve voltará para estar conosco para sempre. Mateus estruturou o seu livro em 5 sermões: ético, discipulado e missão, o reino dos céus, a igreja e o sermão escatológico. Ele assim o fez, padronizando de acordo com os 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta de Deuteronômio 18:18, que seria ainda maior do que Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Clica aí no sininho para nos acompanhar. Inscreva-se em nosso canal e clica aí no sininho para você acompanhar, porque nós fazemos vídeos diários. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus. E abra aí a sua Bíblia no capítulo 22 do livro de Mateus, para você estar vendo o que nós iremos falar em seguida. As mudanças do reino, nós estamos continuando aqui o discurso dessas mudanças. As ações de Jesus, as suas parábolas, as suas respostas a desafios e enigmas revelaram que Jesus traz um reino. E dentro desse reino ele traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus naquela época e até hoje. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e os advertiu severamente quanto ao julgamento divino que não iria falhar. E não vai falhar de jeito nenhum. Esses capítulos do 19 ao 25, então, focalizam essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino de Deus. E assim nós dividimos esses capítulos 19 a 25 em 2 partes. A primeira, que são as parábolas e os ais, vai do 19 ao 23, e depois 24 e 25, o aspecto do julgamento do reino. Então vamos continuar aqui com as parábolas e os ais. Como já dissemos, esses capítulos do 19 ao 23 registram a última viagem de Jesus para a Galileia, última, e a sua entrada em Jerusalém antes da crucificação, aquela entrada que foi triunfal que nós vimos ontem. Essa passagem enfatiza reações divergentes ao ensino de Jesus, tanto aceitação quanto rejeição. É terrível quando rejeitamos o conhecimento do Senhor. Rejeitou o conhecimento do Senhor, em seguida vem o endurecimento do coração. Quando vem o endurecimento do coração, Satanás age. Por quê? Ele age naqueles corações incrédulos. O Satanás ele tem poder sobre os incrédulos, pois a quem endureceu os corações? Satanás endurece o coração para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre os incrédulos. Então, se você aceita o Evangelho, a mensagem do Evangelho, você é crente, você não vai ser alcançado por Satanás, porque ele não pode endurecer seu coração. Mas os incrédulos, aí sim, ele age na vida dos incrédulos. Até o verso 14 estaremos vendo a parábola das bodas. Embora essa parábola lembre um pouco outra encontrada em Lucas 14, de 26 a 24, existem, na verdade, poucas verdadeiras semelhanças verbais e algumas notáveis diferenças. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir na nossa loja, aqui no centro de Taguatinga, ou loja virtual, www.semeadores.com.br, as duas deveriam ser entendidas como parábolas diferentes, que foram contadas em diferentes ocasiões. Essa parábola tem 2 partes. Primeira, os versos de 1 a 10 prosseguem com o tema indicado no capítulo anterior, que é de que aqueles que deveriam ter recebido o reino rejeitaram-no maldosamente, o que resultou no oferecimento do reino a outros. A inclusão não somente de publicanos e meretrizes, mas também dos gentios pré-figurada aqui.
O verso 9 sugere que os servos de Deus têm a tarefa de oferecer o evangelho a todas as pessoas. Segundo, os versos de 11 a 14 falam sobre o fato de que receber um convite para o reino de Deus não nos garante inclusão nele. A pessoa deve estar devidamente vestida e de acordo com Gálatas 3, verso 27. Esse vestuário é o próprio Cristo. Embora todos nós, os que ouvimos o evangelho, tenhamos sido convidados, e apesar de muitos poderem, na verdade, fingir estarem no reino, somente aqueles providos da justiça de Deus são verdadeiramente apresentáveis a Deus. As duas partes estão atadas pelo verso de número 14. Repare bem, que concisamente expressa o tema da soberania eletiva de Deus. Tanto judeus como gentios são chamados, mas somente aqueles que são escolhidos estarão presentes no banquete das bodas do Cordeiro, e essa eleição não depende de qualquer situação prévia, conforme o capítulo 8, versos 11 e 12. Aqueles que se auto-escolherem terminarão sendo jogados fora. As bodas, verso 2, é um símbolo da consumação no tempo em que o filho do rei, o noivo Jesus, estará totalmente unido com seu povo. Na verdade, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa foi mais uma palavra em forma de parábola sobre o reino dos céus ou de Deus. Ele falou, como vimos, da festa das bodas do filho do rei, em que os convidados desprezaram o convite, deixando o rei irado. Assim, para a festa das bodas do filho, são convidados maus e bons, que estavam por aí nas encruzilhadas. Na hora da festa, surge um penetra que entrou sem receber o convite. Quero crer que esse entrou não por causa do convite, mas pelo seu próprio caminho. Então haviam os convidados que rejeitaram a festa das bodas do filho, os da encruzilhada, que foram convidados ali na hora, independentemente de qualquer coisa que tivessem feito, e os que acham que podem entrar com suas obras e méritos. Sem passar por Jesus, ninguém tem acesso ao reino de Deus. Então repare nesses três públicos que eu acabei de falar. Os convidados, os que, independente de qualquer coisa tivessem feito, eles também entraram, e os da encruzilhada, que foram colocados lá dentro, porque os principais que foram convidados rejeitaram. Para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, uma descrição da punição eterna no inferno, ficarão os penetras, que não estiverem usando as vestes nupciais. Em seguida, começam a confabularem entre si, verso 15, sobre como surpreenderiam ele em alguma palavra. Começa uma série de tentativas de apanhá-lo em seus laços, mas Jesus desvia de todos os laços e ainda nos dá muitas respostas. Os fariseus acharam que poderiam apanhá-lo em alguma forma e foram indagá-lo sobre questões dos tributos, versos 15 a 22. A obrigação odiosa da taxa simbolizava a submissão a Roma. Se Jesus tivesse simplesmente respondido sim, paguem o tributo, ele teria afastado a maioria das pessoas. Se ele tivesse dito não, os herodianos teriam tido razões para acusá-lo por traição. Era como se fosse uma sinuca de bico, não tem saída. A resposta de Jesus transcende a questão ao focalizar na questão principal, o relacionamento da pessoa com Deus. A moeda portava a imagem do César. Nós portamos a imagem de Deus. Jesus também colocou a base da relação de seus discípulos com o governo civil, ou seja, a sua resposta foi tão sábia que, além de escapar dos ardis e da sinuca de bico que ele foi colocado, ele nos ensinou grandes lições sobre o reino de Deus e sobre a sua justiça. Depois do fracasso desses fariseus, lá vem os saduceus, com a questão da ressurreição dos mortos. Eles também objetivavam pegar Jesus em algum deslize. Que eles também não criam na ressurreição dos mortos. Então eles contaram a sua história. Aí compare também essa história com Deuteronômio 25, versos 5 e 6. E eles pediram a Jesus que resolvesse a questão. Aparentemente não tinha solução. Era mais um ardil mesmo para pegar Jesus. No verso 31, Jesus citou o Pentateuco, Êxodo 3:6, a única porção das Escrituras aceita pelos saduceus. Ele afirmou que Deus não é
Aliás, ele afirmou que Deus não era, o Deus dos patriarcas. Repare bem, ele afirmou que Deus é, não que era. Ah, Deus era. Não, Deus é o Deus dos patriarcas. E isso provava a ressurreição, porque o Deus vivo não nomeava a si mesmo como Deus dos mortos, mas Deus de vivos. O Deus eterno convida seus escolhidos para um relacionamento eterno com ele. Deus fez promessas pactuais aos patriarcas, promessas que não foram cumpridas durante a vida terrena deles e que, no entanto, ainda estão em vigor. Tudo isso indica que Deus restaurará os patriarcas à vida. Eu ainda vou mais longe. Eles estão vivos atualmente na presença de Deus, em perfeita comunhão com Ele, nos céus, mas incomunicáveis com os vivos aqui na terra. A resposta de Jesus calou os saduceus, e todo o povo se admirou da sabedoria dele, que escapou dos fariseus e dos saduceus com muita maestria. Novamente os fariseus, se achando os tais, resolveram colocá-lo à prova com mais um grande ardil. Mas Jesus dá a volta por cima numa questão aparentemente perdida, que extraiu dos próprios questionadores elogios. Jesus resume toda a lei e os profetas. Esse é um modo de se referir a todo o Antigo Testamento, a dois grandes mandamentos. Ele resumiu a lei. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor cumpre a lei, porque ele resume os mandamentos de Deus e motiva a nossa obediência a eles. O amor não anula as normas de Deus de conduta, mas as ilumina e aprofunda. Como nós temos ensinado aqui, todo aquele que pratica a lei e observa a lei deve ser elogiado. E todo aquele que ensina a cumprir a lei também deve ser elogiado. Agora, fazer com que o cumprimento dessa lei vai te garantir vantagens? Aí não. Que é moeda de troca? Não. É a graça de Deus que prevalece. Mas nós temos que obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, guardar os mandamentos. Isso é sábio, isso não tem nada de errado. Agora foi a vez de Jesus, que então foi colocá-los à prova. Só que eles não tinham a sabedoria de Jesus, com uma questão simples relacionada a ele mesmo. Os fariseus haviam testado Jesus, agora Jesus os estava testando. Que pensais vós do Cristo? É ele filho de quem? Ao que imediatamente responderam, ser ele filho de Davi. Ele focalizou na questão crucial da identidade do Messias, o Cristo, e sua citação do Salmo 110, no verso 44, mostra que o conceito comum do Messias era limitado demais. O capítulo 22, verso 1, começa dizendo, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo. Esse conjunto, como dissemos, é o conjunto das parábolas e dos ais. E o verso de número 46, encerrando o capítulo 22, diz, e ninguém podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus escapou de todas essas questões, de todos esses laços que armaram para pegarem ele em contradição. Não puderam. Não puderam, não tiveram jeito, tiveram que admitir que ali havia uma sabedoria muito maior. É aqui em Mateus 22 que Jesus nos fala de Deus como Deus dos vivos. Eu gosto muito dessa passagem, que ele fala de que Deus é o Deus dos vivos. Ou seja, eu não morro. Você entendeu? Eu posso passar desse momento agora para um outro momento, e pode acontecer minha partida daqui, dessa presente dispensação junto aos viventes aqui na terra. Mas eu continuarei vivo na presença do Senhor. Nós não morremos, os que estamos em Cristo não morremos. Então Deus é o Deus dos vivos, Deus é o Deus do pastor Daniel Deusdete. Deus não era, nem será, nem foi, Deus é. Não existe morte no reino de Deus, pois que para Deus todos vivem. O que experimentamos atualmente
Estou falando apenas dos que vão para os céus, né? É separação entre os vivos da terra e os vivos nos céus. Há uma separação aí nesse momento, mas é pouco tempo, isso passa rápido. Estando os vivos nos céus e os vivos na terra, onde estão os mortos? Interessante, né? Eu vou deixar isso aí para você, não vou responder não. Mateus 23, de 1 a 39, vai tratar amanhã sobre os 7 ais de Jesus. Fique você também ligadão, para você saber quais são esses 7 ais. Amanhã, no capítulo de número 23 do livro de Mateus. Um excelente livro que, quanto mais estudamos, mais nos apaixonamos pela obra do Messias. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para fazer acompanhamento, né? Para você acompanhar, porque diariamente temos novas postagens. Dá o seu joinha, faz o seu comentário, sugira, faça o que você desejar. A parte escrita, por causa da narrativa ser extensa, ela se encontra em www.jamaisdesista.com.br. Toda a narrativa está lá. Visite-nos lá, conheça nosso blog site. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Você vai encontrar bíblias, livros, camisetas, bonés e um monte de outras coisas para o seu deleite. Compre e nos ajude. Agradecemos a sua visita. Nosso programa de rádio, Momento Missionário, todos os dias às 8h30. Nós estaremos com a programação Uma Palavra de Deus. Amém? Para a sua vida, para a nossa edificação. Todos os dias, hein? Sem falhar. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe nossa vida. Obrigado por você estar conosco. E como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.